Olá, aqui é o professor Flávio Moita e neste vídeo nós vamos montar passo a passo uma planilha para você controlar as suas despesas pessoais. Na planilha a gente vai montar uma planilha para lançar os dados das despesas e categorizar eles. E em seguida a gente vai fazer uma outra planilha no mesmo arquivo com um relatório na forma de tabela e gráfico. Mas antes da gente passar para o nosso passo a passo, eu gostaria de lhe pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho. Assim você vai acompanhar as nossas próximas postagens. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o Excel e criar uma nova planilha e gravar com um nome. Eu já fiz isso, já estou aqui numa planilha nova, limpinha, e já gravei com um nome. Neste arquivo a gente tem uma planilha, planilha 1. Vou clicar aqui duas vezes e aí a gente vai colocar o nome desta planilha aqui de gastos. Nesta planilha nós vamos inserir os gastos na medida que eles forem ocorrendo e vamos classificar eles. E aí a gente vai criar uma outra planilha que vai ser uma planilha de relatório. Para isso a gente vai vir aqui embaixo, olha, nova planilha. Vamos clicar duas vezes e vamos digitar o nome de relatório. Relatório de gastos, tá bom? Então nós temos duas planilhas, a planilha de gasto e a planilha relatório de gastos. Vamos iniciar então configurando nossa planilha de gastos. Vou clicar aqui na planilha de gastos e aqui a gente vai inserir alguns campos. A primeira coisa que a gente precisa inserir é a informação da data, quando aquele gasto ocorreu. E em seguida a descrição, que é exatamente uma descrição do gasto. Ele foi relativo a quê? O próximo campo é o campo de valor. Vamos digitar aqui valor. E categoria. Categoria. O que é a categoria? É o tipo de gasto, porque a gente vai utilizar essa categoria para o nosso relatório de gasto, para a gente identificar as categorias de gastos. Por exemplo, se for um gasto com apartamentos, se for um gasto com carros, se foi gasto com educação, com diversão, lazer, a gente vai categorizar também esse gasto para facilitar a identificação para onde está indo o nosso dinheiro, nosso gasto, tá bom? Uma outra informação que a gente vai querer colocar nos nossos relatórios é o mês, porque eu posso querer no relatório escolher um mês específico para apresentar o relatório. A gente já tem a data, mas eu vou precisar também criar aqui uma outra coluna para o mês, tá bom? E a gente vai mostrar como é que a gente faz a extração do mês de forma automática a partir dessa data. Pronto, as informações que nós vamos trabalhar são essas, e aí a gente vai transformar isso daqui numa tabela. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, olha, seleciona e vamos aqui inserir tabela. Pronto, a gente tem aqui a seleção dos dados, vamos dar OK. Minha tabela tem cabeçalhos, a gente vai marcar aqui que a nossa tabela tem cabeçalhos, que é exatamente essas colunas que a gente acabou de criar. Vamos dar OK. Pronto, ela já criou uma tabela. Inclusive, a gente pode aqui em Design e nomear essa tabela como tabela de gastos. Vou nomeá-la de gastos. Pronto. Aqui nós temos a nossa tabela. Se a gente clicar em Design, o nome dessa tabela é a tabela de gastos, tá bom? Vamos entrar agora alguns valores para a gente fazer os ajustes aqui nessas colunas. Vamos supor aqui que no dia 1º/1, 1º de janeiro, já configura aqui já automático para a data, nós fizemos um gasto, digamos, com restaurante. Tá? Fizemos um gasto no restaurante no valor, sei lá, de R$ 150. Note que o valor aqui não está em moeda. Vamos configurar então esse campo aqui para moeda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, olha, moeda. Clicou aqui, número, moeda. Pronto, já ficou configurado como moeda. Categoria. Que tipo de gasto é esse? Então a gente vai inserir aqui algumas categorias. Como é que a gente faz isso? Existem várias formas de se fazer isso. Nós vamos fazer aqui de uma maneira bem prática. Vamos aqui categoria e vamos aqui em dados. Em dados a gente vai clicar aqui em validação de dados. Quando a gente clicar aqui em validação de dados, vai aparecer esse formulário, onde a gente vai selecionar aqui, permitir o quê? Lista. E aí a gente vai criar uma lista aqui em fontes. A gente vai digitar nossas categorias divididas por ponto e vírgula.
Por exemplo, a gente poderia criar aqui algumas para teste. Alimentação, ponto e vírgula, transporte, ponto e vírgula, lazer, ponto e vírgula, saúde, ponto e vírgula, educação. Pronto, vamos nos limitar a essas categorias. Poderia colocar quantas eu quisesse aqui, tá bom? Vamos dar um OK. Pronto, nossa lista suspensa já está aqui. E restaurante é o que? A gente pode tanto utilizar como alimentação como lazer. Na verdade, se for um restaurante, por exemplo, self-service na hora do almoço, você iria usar como alimentação, na verdade. Se for um restaurante que você saiu no final de semana, num sábado, com a sua esposa, aí seria lazer. Vamos colocar aqui como lazer, tá bom? A próxima informação que a gente quer ter aqui no mês, né? Vou clicar aqui em mês e nós queremos pegar esse mês aqui, somente um mês. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai digitar assim, ó, é igual a texto. Note que na hora que eu digito TX já aparece aqui texto. Vou clicar 2 vezes e vamos clicar aqui em função. Inserir função, ele vai abrir as opções que a gente tem para essa função. Valor, a gente vai clicar aqui nessa célula onde tem a data. E formato de texto a gente vai digitar 3 M's. 1, 2, 3. Ponto. Na hora que a gente fizer isso e der um OK, ele vai atrás dessa informação aqui e encontrar o mês referente a essa data. Então, essa coluna de mês a gente não precisa inserir nada. Ele já automaticamente já calcula, já identifica qual é o mês dessa data que a gente entrou. Então, a gente vai entrar somente essas 4 informações. Essa daqui é calculada de forma automática. Tá bom? Pronto, nossa planilha de entrada de gastos está configurada. Agora é o que? Só entrar com os dados. Por exemplo, vamos fazer aqui alguns exemplos. Dia 2 de janeiro, a gente teve um gasto com supermercado de, sei lá, R$122. Qual é a categoria do supermercado? Vamos aqui, é alimentação, vamos supor, né? No dia 3 de janeiro, nós tivemos um gasto, digamos, com combustível. Combustível para o automóvel, de R$100. Vamos lançar esse gasto como que? Como transporte. No dia 5 de janeiro, tivemos um gasto com o cinema. Sei lá, vamos botar aqui R$120. Lazer, né? Cinema aqui é lazer. No dia 10 do 1, tivemos um gasto com faculdade. Digamos que você faça a faculdade e tenha que pagar a mensalidade da faculdade. Gasto com faculdade é o que? Educação. No dia 15 do 1, você gastou com remédios. Remédios, né? Então, você gastou R$80 com remédios. Vamos aqui, é o que? Saúde, né? Então, já entramos aqui alguns dados. Na medida que a gente for entrando, esses dados vão sendo configurados e vai fazer parte da planilha. A gente pode fazer aqui também o seguinte. A gente pode ampliar aqui o zoom para ele ficar melhor de se visualizar. Vamos aqui arrastar aqui um pouquinho essas colunas e vamos colocar aqui para preencher aqui a tela inteira, né? Coluna de valor, vou clicar 2 vezes. Descrição pode ser um pouco maior. Vou ampliar mais um pouco aqui, vai ficar melhor. Nós podemos querer que não apareça aqui essas linhas de grade. A gente vem aqui em exibição e remover, desmarca essa opção de linhas de grade. Olha. Então só vai aparecer aqui a tabela. Se eu digitar aqui no dia 16 do 1, ele já configura aqui como tabela, né? E desaparece as linhas de grade. Digamos que tem um gasto com feira de R$50. Feira, o que é? Vamos supor que seja alimentação, né? Tá bom? E a gente pode também querer ocultar essas colunas, da coluna F até o final. Vamos fazer isso para ficar melhor a apresentação desses dados e a entrada deles. F, clica na coluna F, clica em Ctrl, Shift e seta para a direita. Com isso a gente seleciona todas as colunas até o final. Vamos clicar aqui em mouse direito e ocultar. Pronto, ela só tem essas primeiras
colunas, né? Uma outra coisa que a gente pode querer fazer também, na medida que a gente for entrando aqui, olha, vai desaparecer o cabeçalho, olha, esses nomes dessas colunas. Como é que a gente pode fazer para ele ficar fixo? Vamos clicar aqui nessa segunda linha, na primeira célula, e vamos aqui em exibição, congelar painéis, e vamos congelar a linha superior. Pronto, na medida que a gente for entrando aqui, olha, o cabeçalho ele fica fixo. Pronto, já ficou bem melhor aqui a entrada desses dados, não é verdade? Vamos fazer aqui um lançamento para ver se essa função aqui de mês está sendo calculada corretamente. Vamos supor que não temos tido gasto nenhum a mais no mês de janeiro e que no dia 1º/2 a gente tenha tido um gasto. Esses 3 gastos se repetiram na mesma ordem e foi no dia 1/2, 2/2 e 3/2 e que se repetiram com os seguintes valores: 160, 150 e 90. Ou seja, no dia 1º de fevereiro a gente teve o gasto de restaurante 160, supermercado 160 também e combustível 90. Restaurante, o que é? Supor que você tenha sido lazer também, supermercado, alimentação e combustível a gente vai levar aqui em transporte. Vamos lançar aqui em transporte. Pronto, a gente já tem aqui alguns dados que a gente pode trabalhar no nosso relatório de gastos. Tudo bem, agora que a gente já montou a nossa planilha de entrada de gastos, já configuramos tudo, a gente vai agora fazer os relatórios. Como é que a gente vai fazer isso? Nós já temos aqui a planilha, mas aqui na planilha de gastos a gente vai fazer assim, ó. A gente vai inserir e vamos procurar a opção tabela dinâmica, que é uma ferramenta do Excel que vai nos ajudar a fazer esses cálculos e apresentações do relatório, tá bom? Vamos clicar aqui em tabela dinâmica, selecionar uma tabela, um intervalo já está selecionado, que é essa planilha de gastos. Nova planilha ou planilha existente? Vamos então lançar numa planilha já existente, que é essa planilha que a gente já criou aqui, a planilha de relatório. Qual é o local nessa planilha existente? Vamos clicar aqui e vamos aqui na planilha relatório e vamos selecionar a célula A1. Dá OK. Pronto. Vamos clicar em OK. Pronto. Ele já vai lançar aqui a tabela dinâmica na planilha relatório. Na tabela dinâmica nós temos uma área aqui à esquerda onde a gente vai apresentar os resultados e a área à direita onde a gente vai fazer exatamente a configuração do que a gente quer ser apresentado nessa tabela e o Excel vai calcular tudo para a gente de forma automática. Você vai ver que é muito legal, muito interessante. Além de ser muito fácil. Acompanhe aqui com muito cuidado, com muita atenção do que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem aqui os campos da nossa tabela, data, descrição, valor, categoria e mês. E aqui, olha, nós temos 4 áreas. A área de filtros, coluna, linha e valores. A gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar aqui a categoria, e vamos arrastar aqui para a linha. Note que assim que a gente faz isso, olha, aparece categoria aqui na área de linhas e ele já automaticamente já configura a nossa tabela, apresentando que as categorias que a gente inseriu lá na nossa tabela de gastos: alimentação, educação, lazer, saúde e transporte. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui valor e vamos arrastar aqui para a área de valores. Olha. Pronto, olha. Aqui nós temos o que é a soma de valor. Ele somou todos os gastos que a gente teve com alimentação naquele mês. Foi R$ 332, com educação 800, lazer, naquele mês não, em toda a planilha, né? Não é por mês aqui ainda. R$ 80 saúde e 190 de transporte. A gente quer configurar isso daqui para moeda. Como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui no cabeçalho, soma de valor, vamos clicar 2 vezes. E aí tem aqui um nome personalizado, vamos alterar logo esse nome para gastos. Tá bom? E aqui a gente vai formatar o número para quê? Para moeda. Vamos dar um OK, dá OK. Pronto, ele já alterou, o Excel alterou para a gente o título desse relatório, dessa coluna para gastos, né? E estamos alterando também esse formato para moeda. Então a gente gastou ao todo 1.832 nos 2 períodos, em toda a tabela, e tivemos esses gastos totais, tá certo? Outra coisa que a gente pode querer saber também é o percentual, quantos por cento representa o meu gasto total de 332 mil em relação a 1.832.
Como é que a gente vai fazer isso? Vamos abrir uma nova coluna aqui, mas a gente tem que fazer esse cálculo automático. Como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar novamente aqui esse valor e vamos arrastar abaixo para dessa coluna aqui de gastos. E ele cria uma nova coluna com esses mesmos valores, tá vendo aqui, ó? E agora a gente vai substituir isso daqui por um percentual. Vamos clicar aqui duas vezes, vamos digitar aqui percentual no nome personalizado e vamos aqui clicar em mostrar valores como que a gente vai ter aqui várias opções. Percentual do total geral. Vamos dar OK e ele vai fazer esse cálculo para a gente de forma automática. Olha, então nós temos um gasto de alimentação, R$ 332, que representa 18% do nosso gasto. O maior gasto aqui foi com educação, 43%. Né? Se a gente quiser ordenar esses dados, que é interessante, do maior para o menor, também é muito simples. Para a gente classificar, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar em qualquer valor, vamos em mouse direito, classificar do maior para o menor. Está aqui, ele já ordenou toda a tabela, tanto a coluna do rótulo, do nome das despesas, né, a categoria das despesas, como o valor dos gastos, como o percentual. Olha, o maior foi exatamente educação. Né? A gente pode também querer incluir aqui um gráfico a partir desses dados, não é verdade? Vamos então pegar aqui e vamos pegar e clicar em qualquer parte dessa tabela e vamos inserir gráfico. Vamos procurar aqui um gráfico em coluna. Vamos escolher aqui uma coluna bem simples. Pronto, temos aqui o gráfico em colunas e aí ele vai apresentar tanto os gastos quanto os percentuais. Note que aqui ficou meio estranho, porque esses percentuais são muito pequenininhos, né? E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar e colocar isso daqui no outro eixo Y, né? Numa outra referência em relação a esse tipo de dado que é em percentual. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai ter que formatar e aqui no canto esquerdo a gente vai escolher a série percentual. Pronto, já está escolhida a série percentual e aí a gente vai formatar ela. Vamos aqui no mouse direito e vamos aqui em formatar a série de dados. Aqui do lado direito nós temos o eixo principal, vamos criar um eixo secundário para ela. Olha. Pronto, vamos fechar. Aqui, olha, note que aqui a gente criou um eixo secundário para o percentual. Note que ela coincidiu exatamente com a mesma relação de dimensão dos valores. Isso porque são diretamente proporcionais. Né? A gente pode alterar esse tipo de gráfico aqui dessa série, que vai ficar melhor. Vou colocar um gráfico minha, você vai ver como vai ficar melhor apresentado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar a série de dados de percentual. Vamos aqui, mouse direito, alterar tipo de gráfico. Note que a gente tem duas séries, a de gasto e a de percentual. Percentual a gente vai alterar aqui, olha, clica aqui e vamos encontrar aqui essa daqui, ponto, que é uma série com marcadores, né? uma linha, né? Um gráfico em linha com marcadores. Vamos dar OK. Pronto, olha, nós já temos uma apresentação bem melhor para esses gastos aqui. Nós temos aqui, olha, educação que representa R$800 e 45%. Lazer, pouco mais de R$400, R$430, representando 23,47%. Né? Uma forma que a gente encontrou aqui de apresentar melhor. Vamos configurar já como é que a gente pode apresentar melhor esses dados. Inclusive, restringir eles. Por exemplo, se eu quiser restringir um determinado mês ou uma determinada categoria, como é que a gente pode fazer? Outra coisa que a gente precisa fazer também é atualizar esses dados. Na hora que eu inserir um novo dado lá, eu tenho que ter um botão para me atualizar esses dados, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos aqui pegar, inserir um botão, vamos aqui inserir, vamos clicar aqui em forma e retangular, e vamos aqui inserir um botão de atualização. Vou clicar aqui duas vezes, atualizar. Pronto, vamos aqui selecionar página inicial e vamos configurar exatamente esse botão para centralizar esse atualizar verticalmente e horizontalmente. Vamos ampliar o nosso botão de atualizar aqui, vamos colocar aqui nesse cantinho. Pronto, agora precisamos criar uma rotina para atualizar esses dados. Por quê?
Porque para atualizar esses dados aqui com a planilha, se eu lançar algo lá na planilha, para me atualizar a gente tem que fazer assim, ó, clicar em mouse direito e atualizar. Que daí vamos ver aqui, olha, vamos ver aqui um gasto de transporte. Transporte é R$190. Vamos inserir um novo gasto de transporte no dia 4/2, combustível também de R$100. Vamos escolher aqui como transporte, pronto. Note que eu acrescentei esse gasto a essa categoria e aqui no relatório permanece em 190, né? Como é que a gente precisa fazer para a gente atualizar esse gasto? A gente vem aqui mouse direito, clica em atualizar, pronto, olha, 290 e ele atualiza para 290 e automaticamente também ele atualiza para o gráfico, tá? Então a gente tem que criar uma rotina para fazer exatamente isso. Como é que a gente vai fazer? É muito simples, é uma rotina bastante simples. Me acompanhe. A gente vai vir aqui em exibição e vamos utilizar essa ferramenta macro. Se ela não estiver aparecendo aí, você vai ver com o seu Excel onde você vai encontrar essa ferramenta macro. Se a versão for diferente daqui da minha, ou se não estiver aparecendo, ver como inserir, porque às vezes não vem habilitado. Mas a macro nada mais é do que ela vai gravar alguns passos que a gente vai fazer aqui na planilha e a gente vai repetir ela de forma automática. Vamos aqui então clicar em macro e gravar macro. Vamos dar o nome dessa macro de atualizar. Atualizar. E vamos dar OK. A partir de agora, tudo que a gente fizer, essa macro vai estar gravando e vai repetir. A gente quer atualizar, então vamos aqui, mouse direito, atualizar. Pronto, a macro já está feita, é só para fazer isso mesmo. Vamos aqui em macro, parar gravação. Pronto, a macro já está gravada. Vamos associar esse botão a essa macro. Clica aqui no botão, mouse direito, atribuir macro. E a macro que a gente vai atribuir é exatamente a macro atualizar que a gente acabou de criar. Pronto, a gente clicar nesse botão, ele vai atualizar automaticamente essa planilha e também o gráfico, que ele está ligado a essa planilha. Quer ver? Vamos fazer aqui algum lançamento. Por exemplo, aqui em educação, a gente gastou R$800. Vamos inserir um gasto em educação aqui em fevereiro também. 5/2, digamos que a gente tem um gasto de faculdade. É uma nova prestação da faculdade. R$800 e educação. Educação. Pronto, vamos aqui para relatório, note que não atualizou, vamos clicar aqui em atualizar, pronto, olha, já atualizou. Então está associado a essa macro, exatamente a atualização dessa tabela e desse gráfico. Uma outra coisa que a gente pode querer fazer também é separar esses gastos por mês, já que a gente tem aqui na planilha de gastos aqui uma opção de a gente ter aqui o gasto mensal, né? Então a gente vai fazer isso, mas antes disso a gente vai criar aqui um cabeçalho para deixar nosso relatório mais apresentável, melhor apresentável. Vamos aqui, vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima, vamos clicar aqui, inserir mais uma linha, vamos selecionar toda essa área aqui, olha, e vamos, o que? Página inicial, mesclar. E vamos colocar um título para esse nosso relatório. Relatório de gastos. Vamos alterar essa cor aqui de fundo para azul, para ficar de acordo com o nosso padrão, e a cor da letra para branca e a cor do fundo para azul. Vamos ampliar, centralizar e centralizar vertical e horizontal, e vamos ampliar aqui para ficar melhor apresentado o nosso relatório. Vamos selecionar aqui essa coluna O para a gente ocultar da coluna O para frente, Ctrl Shift seta para direita, mouse direito, ocultar. Vamos voltar aqui para nosso relatório, vamos clicar aqui na célula 21, na linha 21, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar até a última linha, mouse direito, ocultar. Também eu não vou querer apresentar essas linhas de grade. Vamos vir aqui em exibição e vamos retirar nossa linha de grade. Vamos ampliar aqui nossa visualização. Olha como ficou melhor apresentado. A gente vai inserir agora algumas opções aqui para a gente selecionar e automaticamente
selecionar esses gastos por mês, tá bom? Para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui na tabela e vamos vir aqui em analisar e inserir segmentação de dados. A gente quer segmentar por mês. Vamos dar aqui um OK, ele vai aparecer aqui as opções, vamos trazer essas opções para cá. Tá, ok? E aí, na hora que a gente clicar aqui, olha, por exemplo, janeiro, vai aparecer somente os gastos de janeiro. De fevereiro, somente os gastos de fevereiro. Né? Então, muito prático também, na medida que você for entrando os dados mês a mês, vão aparecer os outros meses aqui também. Se você quiser retirar essa segmentação, basta clicar aqui, olha, e tem os gastos totais, digamos, do ano, né? Você pode até nomear essa planilha como a planilha do ano que você está querendo acompanhar os gastos, tá bom? Na medida que você for entrando aqui os gastos, você vai pegar e ir atualizando a planilha, tá bom? O que você vai fazer agora? Você vai tentar fazer exatamente do jeito que eu fiz aqui. Pegue uma planilha limpa e vá fazendo passo a passo. Inclusive, você pode configurar de acordo com o seu desejo, né? As categorias e as ferramentas que a gente utilizou também. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você me deixasse o seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. Se não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Assim você vai acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter ficado até o final e até a próxima.